Galera, vamos começando então agora a nossa terceira aula, semana 1, terceira aula, tópico de cinemática. Já falamos de EMIU, já falamos de EMIU-V, sempre revisão rápida, objetiva, tópicos que mais caem e um exercício sempre ao final de cada aula. Agora, terceiro tópico, lançamento oblíquo, semana 1, aula 3. Lançamento oblíquo, o EM, uma vez por ano pelo menos. Tem 2 vestibulares, uma vez por ano tem questão de lançamento oblíquo no mínimo. O EL já teve um histórico bom de lançamento oblíquo. Eu confesso, acho que nos 2 últimos vestibulares eu não me recordo de ver uma questão de lançamento oblíquo, mas teve histórico bom, inclusive questões bem interessantes na UEL. Federal do Paraná, o EPG, razoável ali, os tópicos de lançamento oblíquo. Então, assim, mais voltado para o EM. Lançamento oblíquo, pesadão assim mesmo, questões pesadonas. Nos outros vestibulares, mediano. Eu jogaria mais a possibilidade de um EMIU-V do que do lançamento oblíquo. Mas vamos passar um resuminho, tá bem fácil, bem tranquilo para a gente relembrar ele. Tenho aqui, velocidade inicial, um ângulo de inclinação θ, e ele vai fazer esse tipo de trajetória. Na subida, ele tem um movimento retardado, até o ponto de altura máxima, onde no ponto de altura máxima ele tem a velocidade mínima, e a velocidade mínima dele é igual a Vx, que é a velocidade horizontal. Então ele não para, ele atinge a velocidade mínima, chegando aqui no ponto máximo, e depois ele entra no movimento acelerado. Retarda na subida, acelera na descida. Tudo que ele retarda na subida, ele acelera na descida. Se o lançamento for nivelado, ele atinge a mesma velocidade que ele foi lançado, a mesma. Temos também que se o lançamento for nivelado, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. T sub igual a T des. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. A primeira coisa que você faz no lançamento oblíquo é a decomposição da velocidade do V0. Você decompõe ele em Vx e decompõe ele em V0y. O Vx ele é constante, por isso que eu não preciso colocar V0x. Ele é movimento uniforme, então é só Vx. O V0y é movimento uniformemente variado, é um EMIU-V. Então por isso que eu tenho que colocar o zero, V0, velocidade inicial no eixo y. O Vx, ele é V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Por que cosseno? Porque ele está com o ângulo. Na decomposição de vetor, sempre decomposição de vetor, o vetor que está com o ângulo leva a função trigonométrica cosseno. O vetor que está sem o ângulo, pode reparar que esse vetor que está sem o ângulo, ele leva a função trigonométrica seno. Então aqui é V0 vezes o seno de θ. Já de cara você faz a decomposição do V0 e separa isso em Vx e V0y. Coisas clássicas que os vestibulares pedem, o EM pede sempre, o EL já pediu, o EPG federal, clássicos que eles pedem. Tempo de subida, altura máxima e alcance. Tempo de subida, altura máxima e alcance. São as 3 equações básicas do lançamento oblíquo. Se você vai prestar a maioria desses vestibulares do Paraná, cara, aconselho que você faça uma fichinha resumo, deixa essa fichinha num local bem visível, para você ficar sempre olhando essas equações. Porque se você não recordar dessas equações e elas aparecerem no seu vestibular, você vai ter que deduzir. Mas dia de vestibular não é dia de dedução de fórmulas, então isso pode te dificultar. O tempo de subida, ele é deduzido a partir da função da velocidade. E ele fica assim, tempo de subida, V0, seno de θ, sobre G. G é a aceleração da gravidade. Esse é o tempo de subida, V0, seno θ, sobre G. A altura máxima, deduzida a partir da equação de Torricelli. Você aplica a equação de Torricelli aqui e chega que é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre 2G. A equação do alcance, eu pego o tempo de subida, multiplico por 2, porque é o tempo total, e uso a equação da horizontal, velocidade média, ΔS por ΔT.
Aí eu chego que o alcance é V0², seno de 2θ dividido por G. Essas são as 3 equações clássicas do lançamento oblíquo. Então saca só. Alcance máximo, ele vai dar em qual ângulo? Ele vai dar no momento que o seno de 2θ for o máximo possível. Então θ tem que ser 45 graus. Porque 2 vezes 45 dá 90 graus. E o seno de 90 é máximo. Né? O seno de 90 graus é o valor máximo. Então o alcance máximo em 45 graus. E isso se o lançamento for nivelado. Se ele desnivela, se o lançamento for desnivelado, o alcance máximo não é mais com 45 graus. Aí, só vestibulares mais pesados assim cobram, como ITA, IME, coisas desse tipo, um alcance máximo para não nivelado. Tá? Então aqui a gente está numa revisão de questões mais normais, entendeu? Questões que aparecem direto no seu vestibular. Aí essas 3 equações, elas são boas para você lembrar. Então assim, pode cair lançamento oblíquo, questões teóricas. No eixo Y é um MUV, verdade. No eixo X é um MU. Se for niveladinho, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Na altura máxima, a velocidade não é 0, ela é mínima e ela vale Vx. Qual é a velocidade mínima do lançamento? Vx. Coisas teóricas assim. Pode aparecer questões envolvendo contas, e essas são as principais contas. Tempo de subida, altura máxima e alcance. Tá? Aqui usa bastante de verdade. E um outro tipo de teste é quando o lançamento é desnivelado. O lançamento desnivelado, o cara joga um objeto aqui, ó, de uma plataforma, e o objeto cai no chão. Assim, ó. Isso é desnivelado. Então eu não posso mais falar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Não posso mais falar que o alcance máximo é com 45 graus. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado. Como resolver o lançamento desnivelado? Chama-se equação da trajetória. Equação da trajetória. Aí você consegue resolver. Para lançamento desnivelado, monte as funções x de t. Função horária no eixo x. Ó, é movimento uniforme. X, que é a posição variável. x0 é a posição que ele foi lançado. Se eu colocar um y aqui e um x aqui, assim, ó. Então esse cara foi lançado do x0 igual a 0. É o x do lançamento. Vx calcula para essa expressão. E o tempo é sua variável. Montou a função. Tem 2 variáveis, o x e o t. Agora vamos no y. Y, que é a variável. O y0 é de onde ele saiu, que é esse ponto. V0y é a velocidade inicial calculada por isso daqui. Tempo é variável, menos gravidade, g, gt² sobre 2. Então, menos gt² sobre 2. Feitas as 2 funções, isola o tempo em uma e substitua na outra. É a técnica de solução. Você consegue resolver o lançamento oblíquo desnivelado. Tá aí, cara. Esse é o resumo de lançamento oblíquo para vestibulares. Questões normais, teóricas, das equações e desnivelado, que pode ficar um pouco mais entojadinho, tá bom? Agora eu vou resolver uma questão com vocês. Eu vou resolver a questão 10 de lançamento oblíquo. Questãozinha 10, tá? É uma questão da UEM, essa daqui. Lembra que eu falei que isso daqui cai bastante na UEM? Eu falei, eu vou pegar uma questãozinha da UEM, porque ela revisa aí para qualquer vestibular. Então, vamos lá. Já está na tela. Um atleta olímpico, no lançamento de dardo, tem como objetivo atingir o máximo alcance horizontal no seu lançamento. Desconsiderando a resistência do ar e qualquer outra forma de atrito, sobre esse tipo de lançamento é correto afirmar que... ele só falou pra gente ali que o cara quer atingir o maior alcance possível. Maior alcance possível. Se eu desprezar a altura do atleta, é um lançamento nivelado. E aí o maior alcance vai acontecer em 45 graus. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas afirmativas. O negócio é ver as afirmativas ali.
Se o dardo for lançado da origem do sistema de coordenadas, então ele desprezou a altura do atleta, ó, porque o dardo foi lançado da origem, igualzinho no meu desenho. O tempo para atingir a altura máxima será dado por V0, seno de θ sobre G, sendo que V0 é a velocidade inicial do lançamento, θ é o ângulo do lançamento e G é a gravidade. Corretíssimo, né, cara? Corretíssimo. Olha, é lançado da origem e o tempo para atingir a altura máxima, essa expressão. Então você viu como é que o cara pede na cara de pau mesmo, assim, a expressãozinha? Tá, e se eu não lembrar? Aí você tem que deduzir ela, você tem que montar. Aí como é que monta? Partindo do vovô ateu. V igual a V0 mais AT no eixo Y. Então fica VY, V0Y menos GT. Aí você monta ela, tá bom? Então a afirmativa 1 deu verdadeira. Eu vou apagar aqui embaixo, ó, porque eu acho que a gente vai usar ainda isso daqui para resolver o teste. Vou apagar aqui embaixo. Então a questãozinha que eu estou fazendo é a 10 e a 01 é verdadeira. 02. Se o dardo for lançado da origem do sistema de coordenadas, o tempo que o dardo ficará no ar será o dobro do tempo para atingir a altura máxima? Fechou, né? Perfeito. Se ele for lançado da origem, o tempo do voo é o dobro do tempo de subida. Verdadeiro, José. Verdadeiro, José. 4. Oh, me perdi aqui, calma aí. 4. Se o dardo for lançado da origem do sistema de coordenada, a altura máxima será expressa por... Olha que cretino. Ele falou que a altura máxima, e aí a equação que ele deu é a do alcance, né? E são parecidas, né, meu? O cara é sacana. Então não, essa daí tá falsa, porque ele falou altura máxima, mas deu a equação do alcance. Então é o que eu disse. Tem que saber as equações, né? Pelo menos para o EM, por exemplo, tem que saber. Verdadeiro. Eu falo para o EM, mas na UniOeste o cara pede alcance, na UEL ele já pediu alcance, entendeu? Aí ou sabe as equações, ou você vai ter que fazer na hora, mesmo que seja numérico. Então, cara, é importante isso daqui. É que elas são estranhas para você lembrar, né? Mas com um pouco de treino você lembra. Deve ter aluno aí que está assistindo a revisão e fala, pô, eu lembro, né? Consegui lembrar. Afirmativa 8. Se a velocidade inicial do lançamento for de 108 km por hora e o ângulo de lançamento 45 graus em relação ao horizontal, o alcance máximo será menor que 80 metros. Tá, essa a gente vai ter que calcular. Ó, alcance está aqui. Só que alcance máximo. O alcance máximo é para 45 graus. Vai dar seno de 90, que vai dar 1. Então vai ficar assim, ó. Alcance máximo vai ser V0 ao quadrado sobre G. Porque o seno vai dar 1. Não pode usar quilômetro por hora, hein? Não vai fazer uma cagada dessa, dá 30 metros por segundo. 30 quadrado vai dar 900, pela gravidade que é 10. Vai dar 90 metros. Então a 8... falsa. A 8 é falsa. Deixa eu só verificar a 4 de novo ali. Será que eu não me confundi? A 4 não é verdadeira não, a 4 é falsa. Aqui também é falso. Engraçado, né? Como vocês estão assistindo uma aula gravada, vocês... Putz, queria estar ao vivo, né? O professor botou verdadeiro, não é falso. E você não consegue falar, né? Mas relaxa. Tá corrigido. 16. 16. Vamos lá. O movimento do dardo é composto por 2 movimentos simultâneos. Sim. Um uniformemente variado na vertical. Sim. E um uniforme na horizontal. Perfeito. Perfeito. Então envolve as propriedades. Tá aí, ó. 16. Verdadeira. Questãozinha legal para fazer, cara. Envolve as propriedades do lançamento oblíquo. Envolve as equações do lançamento oblíquo. Uma questãozinha muito boa para vocês. Seguinte.
de lançamento oblíquo é a 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Essas são as 4 questões dessa lista de lançamento oblíquo. Valeu? Vamos ficando por aqui. Próxima aula, movimento circular. Um abraço, galera!